Oi, pessoal. Nós vamos começar agora a nossa segunda live com a nossa candidata de Uberlândia, a Cláudia Guerra. Ela é candidata à reeleição ao cargo de vereadora. Então, nós já vamos iniciar, esperando ela entrar aqui, mandar um convite. Essa live é feita pelo Justiceiras, né? Pelo projeto Justiças de Saia. Então, vamos lá. Oi, Cláudia, já faz tempo. Manda convite, Bárbara. Então, nós vamos iniciar aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. Acho que a Bárbara não está conseguindo entrar. Oi, Bárbara. Oi, oi! Oi, tudo bem? Tudo ótimo? Então, tá bom. Esperando aqui a Cláudia. Ela falou que eu não estou ao vivo ainda. Ai, Deus. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Olha a Isa mandando corações já. A Isa tá que tá hoje. Dei o convite. Não, o que eu gosto é esses negocinhos aqui, ó, que eu fico às vezes olhando para ver como é que fica. Olá! Oi, lindezas! Tudo bem com Oi! vocês? Que isso, Bárbara? Você colocou o Batman? Agora eu tô entendendo aqui. Adoro. Quando a candidata fala uma coisa que eu gosto, põe em coração. Ó, agora já. Ó, Agora tá tá certinho. engatamento, ó. Agora tá pronto. Deixa coraçãozinho aí que é melhor. Homem-Aranha, o pessoal vai estranhar. Sensacional, fique assim. Adoro. Gente do céu. Bom, vamos começar. Que prazer ter você aqui, Cláudia. Alegria toda Eu admiro minha. você. Antes da gente começar aqui com a Bárbara, antes da gente começar a questionar aqui, eu gostaria de saber da onde veio aquela colher que você anda. Ah, Para são cima e para vários, baixo, de querendo vários bater. Olha lá, tamanhos. meu, ela tá com a colher. Não tô acreditando nisso, que você trouxe a colher para a live. Deixa eu ver. Em todos os lugares. Inclusive, se eu não levo, as pessoas cobram. Eu tenho que ir no carro pegar. Então, eu já agora coloco no... Sabe atrás do celular, quando você põe cartão? Sei. Eu tenho uma pequenininha fininha que dá para pôr atrás do celular. Então, já carrego para todo lado. Então, tem de todos os tamanhos. Tem a colher LGBT+, tem a colher mais escura, mais clara, com furinho, sem furinho. Isso daqui é simplesmente porque há 30 anos eu meto a colher em briga de marido e mulher. E não tem símbolo melhor para a gente convidar a todos e todos a estarem conosco metendo a colher do que a colher, né? Então ficou nossa marca, porque eu sempre usei esse termo, mas não tinha um objeto. Aí uma assessora um dia foi no mercado municipal, trouxe um punhado de colher, eu fui para a sessão com a colher, eu falei, uai, gente. Aí no outro dia o pessoal, cadê a colher? Cadê a colher? Aí eu fiquei com a colher. Meu Inclusive, Deus, que ela caiu loucura. aqui. Que legal. Não, o merchan, sim, terrível. Alguém está falando aqui da importância do projeto Justiceira. É Ludmilla em Uberlândia. Que bom, né? Que o projeto atinge a todas, né? Atinge O muito. Brasil inteiro. Inclusive, a Gabriela esteve aqui conosco na formação da nossa ONG. A nossa ONG tem 27 anos, né? A SOS Mulheres. E a Gabriela esteve aqui conosco numa das formações há uns anos. Foi muito bacana. Então, assim, é um trabalho que a gente sabe que tem potencial multiplicador no país, né? Então, parabéns a vocês. Bárbara, se eu tivesse uma filha, ia chamar Bárbara. Que bom! Tem... Então estamos em Deve ser casa. calminha, tranquila, com Mas ia... certeza. Não, mas ia chamar Bárbara, que nem a Bárbara Streisand. Sei. Eu amo. Mas eu tive 2 homens, então já foi. Agora é só a cachorra mesmo. A cachorra é Babi. Bom, vamos lá. Então, aqui, mais uma live, né? Pelos Justiceiras, pelo Instituto Justiça de Saia, e dentro do Instituto tem um projeto chamado Políticas de Saia, que a gente visa o empoderamento e fortalecimento das mulheres no espaço político e também incentivamos as denúncias de violência política de gênero no Brasil todo. E aí, estou aqui com a Bárbara, que é a mediadora também, estrategista política, entende bastante de questões eleitorais, mas, Cláudia, se apresente para o pessoal aqui, né, para o nosso público dos Justiceiras,
Eu sempre esqueço de me apresentar, mas tudo bem. O importante são vocês que são pré-candidatos. Eu também sou, mas o ênfase é o projeto da notoriedade para vocês. Aqui todas somos pré-candidatas, fico muito feliz, porque esse é um espaço de trocas e de conexões também, né? Porque as conexões que a gente vai estabelecendo pelo país afora, eu imagino que sejam permanentes. Isso é muito gostoso, porque a gente não sente angústia sozinhas, né, Bárbara e Sueli? A gente pode compartilhar. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou Cláudia Guerra, mas pela cultura da paz já há muitos anos. Do ponto de vista acadêmico, eu sou doutora em História sobre violência doméstica. Fiz a graduação em História aqui na UFO, mestrado na USP em São Paulo e depois do doutorado aqui na Universidade Federal de Berlândia. Do ponto de vista do ativismo, eu sou ativista dos movimentos de mulheres há 30 anos. Fundamos a ONG SOS Mulheres, que tem atendimento social, psicológico e jurídico para quem vive situação de violência doméstica. Inauguramos lá nos anos 90 aqui na região o atendimento a autores de violência, não tinha ainda obrigatoriedade, encaminhamento, nada disso, não tinha nem Lei Maria da Penha, né? Porque nós somos de 97 a ONG. E criamos também, então, em 97 a ONG, em 98 o Conselho dos Direitos das Mulheres, e eu tenho a honra de ser membro fundadora desses serviços, e não é motivo de vaidade, mas de muita responsabilidade. E ainda estudante em História, a gente montou na Universidade Federal aqui em Uberlândia, que é a segunda cidade do estado de Minas, o Núcleo de Estudos de Gênero. Então, esse suporte teórico foi, para mim, muito importante, associado a essa trajetória acadêmica e também com esse ativismo. E do ponto de vista pessoal, a minha ficha caiu muito recentemente de que as histórias da gente têm muita relação também com os objetos de estudo, com o ativismo, com as escolhas que a gente faz na vida. E eu tenho uma história de tragédia familiar. Então, o meu pai, aos 5 anos, ele assistiu o pai dele assassinando a própria mãe, com 3 tiros, ela ajoelhada na cozinha, pedindo pela vida, e ele enciumado, aquela coisa da posse, da propriedade. Lá atrás ainda era pior que hoje, no sentido de não ter punição. E o meu pai tendo assistido isso de madrugada, eles gritavam muito, né? Então, ele e o meu tio acordaram. Meu pai tinha 5 anos, meu tio 6. E a minha avó, eles estavam discutindo, e a minha avó já ajoelhada, pedindo para ele não matar, que ela queria criar os filhos, né? A minha avó era professora, como eu, mas também costurava, enfim. Dizem que ela era muito bonita. E aí ela foi assassinada ali, meu pai. Moral da história, ele nunca conseguiu ser pai, nem ser esposo, foi dependente químico a vida inteira, então eu não tive pai, meus filhos não tiveram avô, meus irmãos, nós somos 4 criados por uma mãe só, e aí um sistema bem matrilinear, porque na minha família, minha mãe, minhas tias, a minha avó, minha bisavó se separaram muito cedo, minha avó casou-se com 17, com 21 estava divorciada, e era muito raro isso na época dela, da minha mãe mais comum um pouco, mas ainda difícil também, de modo que a gente não teve essas referências masculinas e esse sistema matrilinear de mulheres, né, que deram conta do recado aí, não sem dificuldades, inclusive financeiras, não sem sofrimento, mas foram elas. Então são minhas referências, minhas grandes referências são minha mãe, minhas tias, minha avó, que ajudou a me criar. E aí, o meu pai, muito recentemente, eu insisti para ele vir para Uberlândia, ele morava em Goiânia, porque já estava idoso, não construiu outra família. Eu falei, é hora de retomar os laços. E queria muito que meus filhos o conhecessem. E aí nós conseguimos convencê-lo de vir para Uberlândia, e nessa história, por muito pouco tempo, ele conseguiu ser pai, eu filha, meus filhos netos e ele avô. Pediu perdão para minha mãe por tudo que fez com ela, enfim. E olha que loucura, a gente fez um check-up nele para ele ter mais qualidade de vida e tudo. O único exame que a gente não fez foi de esôfago, estômago, porque ele não queixava de nada. Mas um dia meu pai parou de beber. E como ele bebeu a vida inteira, nós falamos, tá doente. E foi fato, ele já estava com câncer em grau 4 e, portanto, com metástase, e durou 3 meses, assim. Então, essa é um pouco da minha história de vida, portanto, hoje é missão para mim. E agora consciente, nem sempre foi consciente essa história do meu pai e essa escolha toda de vida. Mas agora muito consciente, quando meu pai faleceu, mas eu tive a oportunidade de me vincular com ele antes, e olha que bom isso. E aí fez muito sentido, de que é propósito, é missão de vida. Então, estou levando isso para o Legislativo hoje, estou pré-candidata à reeleição, mas minha pauta central é a promoção das mulheres, segurança das mulheres, a educação, porque não tem como a gente alterar essa realidade, esse machismo, esse sexismo, se não por meio da educação, seja formal ou informal. E, obviamente, que a saúde, direitos sexuais e reprodutivos, porque a violência doméstica é já um problema de saúde pública muito grave.
muito, né? muito Então, grande. esse é um resumo, uma sinopse um E pouquinho. que demanda muito dinheiro, né? E que Sim, demanda muito dinheiro. sim. Recursos. Cláudia, deixa eu responder. Bárbara, antes de vocês entrar, deixa eu responder duas pessoas. A Paula disse que está pedindo ajuda, mandou um convite aqui. Paula, manda um pedido de ajuda no reservado do Justiceiras, que as meninas irão te orientar. E a Ludmilla pediu uma caneca. Essa caneca, gente, eu ganhei num evento da virada feminina. A Gabi estava palestrando, eu também palestrei, a Gabi organizou, na verdade, né, o evento, e nós ganhamos essa caneca aqui. Essa caneca que deve ter aqui uns 7 anos. No mínimo 7 anos. É. Mas Também isso. quero, viu? Também quero, Sueli. Também quero usar minha caneca agora aqui nas próximas lives. Só se a Marta tiver alguma guardada aí, que eu não sei se a Gabi tem essas canecas ainda. Eu amo canecas, eu tenho uma com a Frida, até pedi para os meus filhotes pegarem água para mim nela, aí veio uma errada. Mas, enfim, eu amo caneca, eu acho que elas dizem muito, né, da gente, das escolhas que a gente faz pelas frases, pelas marcas, né? Acho muito bacana, e na época da pandemia a gente fez tanta live, então era oportunidade também de tá hidratando as cordas vocais. A gente que é docente, né, calo e fenda não faltam. Ó, vou fazer um merchan também, ó, tem um bambuzinho da sorte, ó. A nossa amiga Sueli, toda live, ela tem um merchan dela aqui. Eu falei dessa história toda, mas não falei. Eu falei dessa história toda e não falei da minha profissão. Eu sou professora em graduação e pós de disciplinas na área de humanas. Então, ministro sociologia, antropologia, filosofia, ciência política, essas matérias, questão de gênero, enfim, essas matérias maravilhosas, né, que a gente adora. Essa é a minha profissão. Eu estou vereadora, mas sou professora com brilho nos olhos. Amém, né? Graças a Amém. Deus, né? Porque o Brasil precisa tanto de professores, né? Nós estamos tão carentes, porque eu acho que as escolas hoje, as faculdades, elas estão afastando os professores da sala de aula, né? Com tanta violência que a gente vê aí praticar. Já tem a questão salarial, né? E agora também nós temos a questão da violência aí praticada dentro das salas de aula. E aí a Bárbara vai fazer um fecho aí na nossa conversa. Uma coisa que eu gostaria de até te perguntar, pré-candidata, é que quando você colocou da sua vida, da sua realidade, a gente, né, que vê o Brasil inteiro, né, a gente consegue ver em diferentes classes sociais situações muito semelhantes. Você colocou muita questão da pauta da mulher, e aí eu queria ouvir de você um pouco, se você também tem esse olhar, até por ser professora também, e falou da questão da educação, mas como a gente vai pegar essas pessoas em alta vulnerabilidade, né? Porque às vezes não é uma questão financeira, mas é sim um nicho que está vulnerável. A gente tem hoje em dia tem uma questão que é a saúde mental, né? A saúde mental eu vejo assim como uma questão de política pública muito forte, em que as pessoas confundem muitas vezes com uma questão de segurança pública. E aí eu queria ouvir de você, se você, dentro das suas pautas, fez um pouco dessa análise, né, do que propor para esse público jovem. Estou falando isso porque hoje nós temos os maiores votantes mulheres acima de 45 anos. Esse é o maior votante da cidade, por exemplo, de São Paulo, e ela é muito análogo em outras partes do Brasil. Só que a gente tem uma geração Z aí que está chegando no mercado, que eles vão começar a votar e eles ainda não se identificam com a política antiga. E como pegar um pouco dessa realidade, trazendo esse recorte da questão de vulnerabilidade da saúde mental? Muito boa essa questão. Tem vários estudos, inclusive uma menina da medicina, do curso de medicina da Universidade Federal, fez no seu mestrado associando a violência doméstica e os impactos da violência doméstica na saúde mental. E no dia a dia da ONG SOS Mulheres, fica nítida para nós essa relação. A mulher chega, inclusive, com confusão mental, desorientada. Algumas ficaram 10, 15, 20 anos nessa história, né? Enfim, então, é muito impactante. No doutorado, isso me apareceu mais do que eu esperava. Mulheres com depressão, que tentaram suicídio, e aí a minha amostragem no doutorado foram mulheres diversas, classes sociais diversas, raça, etnia diversas, heterossexuais, algumas poucas homossexuais, mas para pensar essa questão da violência conjugal, violência doméstica.
maior parte são desassistidas, vulneráveis, mas tem também de classe média, porque eu achei importante que a gente tivesse uma diversidade de mulheres. E aparece, então, muito fortemente a questão do impacto na saúde mental e na saúde como um todo. Então, eu tenho falas dessas mulheres dizendo: eu passei a ter uma alergia que eu não tinha, eu passei a ter uma dor de cabeça constante que eu não tinha, mas me chamou muito a atenção as tentativas de suicídio. E mais, muitas dessas mulheres com um histórico, e aqui eu não quero dizer que filho de peixe tem que ser peixinho, pode ser outro bicho, pode ser beija-flor, pode ser tubarão, pode ser outra coisa, né? Não há um determinismo nesse sentido, mas é interessante que no histórico de muitas dessas mulheres há também situações de violência que comprometeram a sua autoestima, a sua autovalia, o valor que elas dão a elas mesmas. E se a gente se dá pouco valor, qualquer tranqueira serve, né? É claro que isso é inconsciente, elas não acordam de manhã cedo e falam: tenho o dedo podre e vou escolher o que há de pior. Não, é tão mais complexo, eu tenho dito isso com muita frequência. Porque viver situação de violência com alguém que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade é muito diferente de viver violência com alguém estranho que você vai, faz e acontece. Então, aqui tem o ciclo da violência, que eu chamo de espiral porque é aberto. Tensão, agressão, lua de mel, e às vezes pode durar décadas ou pode ser uma vez só e botar o limite, cada caso é único. Aqui a gente tem aquela história de que é uma fase temporária, vai passar, depois que a gente casar melhora, depois do primeiro filho melhora. Minha mãe teve 4, né? E meu pai continuou dependente químico, enfim. Lógico que eu entendo também a história de vida dele, né? E essa especificidade dessa tragédia que ele viveu. Mas queria dizer, então, que o impacto é direto na saúde mental. Por isso, inclusive, que num primeiro momento, quando elas chegam, elas precisam ser acolhidas. E aí a escuta ativa, sem preconceito, sem discriminação e sem julgamento, é fundamental. Porque ela está confusa, ela não sabe se quer, se não quer. Às vezes é fator inibidor ela ter que registrar a ocorrência policial, ela ter que enquadrar ele na Maria da Penha. Ela dorme com esse homem, ela transa com esse homem, ela tem filhos com esse homem. Às vezes ela tem dependência emocional desse homem. Às vezes, além da dependência emocional, ela tem dependência financeira. Então, a autonomia, o estudo, a geração de trabalho e renda são fundamentais para ela sair desse espiral de violência. Mas quero voltar naquilo que você disse das mulheres, 45 anos votantes. Em Uberlândia, a maior parte das eleitoras são mulheres, eu tenho dito isso com muita frequência, e o quanto que essa conta não fecha. Em 133 anos de legislativo, na cidade de Uberlândia, entraram nos 133 anos apenas 20 mulheres como vereadoras. Meu Deus. Na legislatura sua tem quantas? Nessa legislatura que eu entrei, entraram 20 homens e 8 mulheres. Uma morreu de Covid, a outra foi para deputado, hoje tem 5. E foi a que entrou mais mulheres. Mas nunca tivemos uma prefeita e nunca tivemos uma presidente da Câmara. Então, gente, e a segunda cidade do estado, Uberlândia tem quase 1 milhão de habitantes. Então, essa conta não fecha. As mulheres são a maior parte da população, das eleitoras, de mão de obra economicamente ativa. Se computar o informal, muito mais. Né? Dupla, tripla jornada de trabalho. Aí o tema do Enem foi fantástico para pensar a economia do cuidado e a má distribuição das tarefas domésticas, né? E esse trabalho que parece invisível. E não é genético, viu, gente? Não tem um gene de vamos cuidar da família, dos idosos, ser mães atípicas e cuidar dos deficientes, vamos lavar, passar, cozinhar, levar, buscar, ainda trabalhar fora. Não tem gene, não. Isso daí foram as construções de gênero que a gente foi inventando para lugares de homens e de mulheres, que lugares ocuparem funções masculinas e femininas, e fomos traduzindo diferenças em desigualdades, e esse é o grande nó. E agora a armadilha está puxando a gente, né? Porque não é possível, só a igualdade não dá, tem que ter equidade. Por isso a política de cotas para as mulheres na política é fundamental, né? Então, reservar vagas para as mulheres no lançamento de candidaturas, mas é pouco. A Argentina e Ruanda já têm assento garantido. É pouco. E nós temos mais escolaridade em todos os níveis, as pesquisas dizem. Nós temos mais mestrado e doutorado. Eu li outro dia uma pesquisa. Então, não faz o menor sentido. Qualificação nós temos, competência nós temos, né? Uma mulher para dar conta dos filhos, mãe solo, e geralmente elas é que ficam, né? Com um salário mínimo, ela é economista, ela é doutora, né? Enfim. Então, para dizer que não é falta de competência. Mas por que elas não estão? Por que elas não se arriscam? Ora, nós temos vários fatores, eu quero falar de alguns, que são violência política de gênero, inclusive. Bom, primeiro que muitas mulheres têm que escolher entre ser mãe, esposa, dona de casa e vereadora. Muitos homens não têm que escolher. Muitas mulheres com dupla, tripla jornada, que hora que elas vão fazer isso? Que horas que elas vão se reunir?
Que horas que elas vão passar a noite discutindo, negociando? Em meia horinha. Meia horinha. E se tiver filho pequeno? Eu carregava os meus para tudo, para a ONG, para o Conselho de Direitos, enfim, até eles virar gente e ter autonomia. Mas, e aqui em casa a gente divide tarefas e cuidados. Mas na maior parte das casas não é assim. E dividindo, eu estou cansado, o Ricardo está cansado, é 3 turnos os dois, são 3 turnos. Então, quando fala assim, porque mulher não quer saber de estar nos espaços de decisão, quer sim, tem competência para estar sim. Não tenha sido criada condições para que elas estejam. Essa é a grande questão. E é isso que eu defendo, criar condições. Então, as cotas já foi importante. Inclusive, o nosso partido aqui é histórico, gente. Fizemos 50% de mulheres. Não tem uma laranja, um limão, nada. 50% de mulheres. Para nós, assim, eu preciso. O melhor exemplo é ser exemplo. Então, a gente tem que dar o exemplo. Se a gente defende a promoção das mulheres, eu sou presidenta do partido aqui, do PDT. Metade da chapa nossa de mulheres. É o mínimo. É o mínimo. Então, isso é histórico, eu acho que é importante de mencionar. E chapa diversa. Então, tem mulheres, mas tem também mulheres negras, tem mulheres idosas, tem mulheres jovens, né? Então, assim, tem com orientações sexuais, identidade de gênero variadas também. Porque é isso. Os partidos e as chapas deveriam expressar o que é a realidade, que é diversa, né? E as mulheres sendo maior parte, mas ainda não decidem sobre a própria vida. E são homens que decidem sobre a vida das mulheres. E é claro, não estou dizendo que é melhor nem pior as mulheres no espaço de poder, mas é diferente, porque a perspectiva é outra. Por exemplo, um homem faria uma lei, minha primeira lei foi a Lei Elis. Elis é uma menina, é uma bebê, né, que nasceu, a Natália, aqui em Uberlândia, deu à luz a Elis, ela tinha um problema genético, a Elis, a Natália sabia que ela ia nascer e viver por pouquíssimo tempo, ela viveu 18 minutos, né? E a Natália queria ter esse direito, né? Ela poderia até fazer outra escolha, mas quis ter esse direito e quis fornecer, doar o seu leite por muita generosidade para outros bebês. E houve empecilho, inclusive, porque, mas ela vai estar impactada emocionalmente, né? Porque perdeu a filha e não sei o quê. Eu sei que ela foi para a justiça, conseguiu doar o leite, aí a nossa lei Elise é exatamente o luto, o direito ao luto e da memória pela perda neonatal, gestacional e infantil. Depois que eu fui mexer com essa lei, eu vi que tantas mulheres perdem filhos por problema genético ou nascem e morrem logo depois, e que elas têm o direito ao luto sem serem questionadas do tipo, mas ainda bem que foi agora, mais para frente seria pior. Tipo de falas inadequadas. Então, a gente passa a dar um preventivo, uma educação, uma conscientização sobre esse tema, né, nesse dia. Então, foi minha primeira lei. O homem não faria uma lei dessa. Né? As mulheres doem no corpo e sentem no corpo a questão do estupro, que só aumenta aqui em Uberlândia 3 vezes mais relativo ao ano passado comparado a esse. Né, estupro. E feminicídios, Minas está em primeiro, segundo lugar sempre no Fórum de Segurança do país em feminicídios, e a nossa cidade aqui está também entre primeiro e segundo lugar do estado em feminicídios. E agora não estão só matando, não, estão matando, antes esfaqueando, enforcando e botando fogo na mulher. Para sofrer mesmo, né? É ódio, né? É tortura, é muita crueldade, né? E que tem a ver com essas construções de gênero. A gente vai inventando que o outro é posse, é propriedade, é extensão e que tudo você pode fazer, enfim. Então, passa pela educação essa desconstrução. Aí eu respondi, então, essa questão da saúde mental, fui anotando aqui, dessa questão das votantes e dos jovens, eu queria dizer agora. Eu tenho visto de tudo. Eu tenho visto jovens mais conservadores e conservadoras, mas tenho visto também muitas jovens feministas. Gente, só para esclarecer, né? Porque depois que distorceram todos os conceitos, quando eu os utilizo, eu digo do que eu estou falando, né? Para não ter conversa borracha. Mas, enfim, quando eu falo em feminismo, eu estou falando de igualdade entre homens e mulheres, de acesso, oportunidades, salários, direitos, porque nós somos diferentes, cada ser, inclusive, é único. E viva as diferenças. Por isso é importante as mulheres igualmente nos espaços de poder. A perspectiva é outra, vê de um outro jeito, sente no corpo as coisas de outro modo, né? Então, eu estava falando do estupro, estava falando da questão da maternidade, né? E assim por diante. E as pessoas questionam muito o aborto, mas eu não vejo questionando o aborto masculino, né? Os homens que abandonam os filhos, simplesmente. Abandono paterno. Né? Abandono paterno completo. É o que a gente mais vê. As mulheres é que ficam com os filhos, né? Hoje eu atendi demanda de uma com 3 crianças com espectro autista. E aí ela foi ao médico, ele falou, não, você está cansada. Gente, eu tive um de cada vez. E tinha dia que eu falava assim, não vou dar conta, vou surtar. E com divisão de tarefas em casa. Depois que pararam de amamentar, quando amamentava, o Ricardo punha para rotar.
Porque até arrotar é novela, e já é o outro peito pra você dar de mamar. Então, não vamos romantizar. Adoro, foi ótimo amamentar, uma delícia, tudo de bom. Mas é tudo difícil também, bico do peito caindo, rachando, né? Enfim, tem uma foto minha no vaso, fazendo cocô, menina amamentando, e aí tinha saído todo mundo. Nossa Senhora! Agora já tá um com 20 anos, 21, e o outro com 18. Mas eu me lembro plenamente disso, parecia lerê mesmo. Lerê, lerê, né? Então não é brincadeira, não. Imagina onde não tem essa divisão, né, de tarefas e de cuidados. Aí depois a mamadeira ele deixava pronta, 5 da manhã, saía para trabalhar, a mamadeira já ficava pronta. Então, assim, dividindo, porque o vínculo não é meramente biológico, né? Eu quero aumentar aqui a licença paternidade do servidor municipal. A licença paternidade no país é uma vergonha. 5 dias úteis. 4 meses para a mulher já é um avanço, porque foi luta, né? No público 6, mas no mínimo tinha que ser 30 dias ou mais. É o país pior do mundo em licença paternidade. Isso também impacta na vida das mulheres, na sobrecarga das mulheres. Né? Porque o povo fala assim, mas o homem não dá de mamar. Eu falo, gente, mas o vínculo é de cuidado, é de afeto. Tem gente que adota, não vai dar de mamar. Tem gente que lavar uma roupa, fazer uma comida. Lógico! Né? Então, assim, tem muito que ser feito, porque para quem faz cesariana, fica andando agachado 3 dias, né? Muita emoção. Então, tem que ser feito, sim. E eu penso que até para xingar o filho da mãe, né, gente? Filho da mãe. Ninguém fala filho do pai. Então, a gente precisa desconstruir isso. O filho da mãe é do pai, é da família, é do Estado com as políticas públicas, é do legislativo com lei, votando orçamento, fiscalizando as políticas públicas. Cláudia, eu amo você, Cláudia. Sou apaixonada. Vocês são lindas! Eu empolgo, viu? Sou apaixonada. Quer fazer alguma consideração, Bárbara? A Bárbara ficou sim. Uma coisa, eu gostei muito da sua fala. Achei interessante quando você colocou a questão das cotas, né? Eu concordo com você. Hoje no Brasil existe a necessidade da gente ter uma democracia real das mulheres em relação aos cargos de liderança. E não são só os cargos eletivos, né? Quando a gente fala dos cargos de liderança, os DAS, né? Do executivo, que são cargos gerenciais, a gente tem uma quantidade de mulheres muito aquém da necessidade. E às vezes a gente ouve que não foi encontrada essas mulheres, né? Então, assim, existe a real necessidade da gente mostrar, e como você bem disse, as mulheres hoje ela têm um nível de estudo, seja graduação, mestrado, doutorado, especialização, em muito maior número do que os homens. Então, não é falta de capacidade, é falta de oportunidade. Então, assim, quando você colocou esse tema, esses dias eu estava conversando aqui com algumas pessoas, porque eu sou muito a favor do compliance partidário e do compliance eleitoral. Que as pessoas têm uma mania muito grande de dizer, ai, Bárbara, isso não existe, isso nunca vai pegar. Só que, na verdade, o que acontece enquanto o compliance eleitoral e o compliance partidário não pegarem, as mulheres não estarão democraticamente recebendo seus recursos. Então, a gente tem que mudar esse aceite, né, que as mulheres simplesmente não irão fiscalizar dentro dos seus partidos se estão recebendo ou não o fundo. Então, assim, eu tenho visto muito essa questão, Bárbara, como é que eu vou votar numa mulher se ela não tem a capacidade nem dentro do partido dela de conseguir dinheiro? Quem diz que ela vai conseguir um dinheiro como deputada, um dinheiro como vereadora, um dinheiro como prefeita? E é de fato uma coisa interessante, né? As mulheres têm que mudar o comportamento dentro do partido para exigir que o partido lhes dê o que está na lei. Porque isso é uma coisa bem forte, tá? Então, assim, normalmente eu falo, o partido não proporcionou. E agora, ultimamente, estou mudando muito o meu posicionamento. Eu estou dizendo, mulheres, façam a fiscalização dentro do seu partido. Você vai ter que fazer isso na vereança, você vai ter que fazer isso como deputado, você vai ter que fazer isso como prefeito. Então, já faça dentro do seu partido. Não aceite menos. Se está na legislação, faça cumprir. Eu acho que quando a mulher tiver esse empoderamento dentro dos partidos, ela vai conseguir cada vez mais ter votos. Por quê? Ela vai estar mais competitiva. Então é importante que os partidos respeitem as mulheres como, né, de fato, pré-candidatas e candidatas. A gente tem visto aí muito essa questão da gente comentar que não está recebendo, mas não ter a denúncia oficial, não ter a fiscalização, não ter a desfiliação, a não participação. Porque quando uma mulher decide que ela não recebeu nenhum apoio do partido e ela tira a candidatura dela,
terá que ter menos candidaturas masculinas porque não tem aquele percentual de mulheres. Então a gente tem que ir para um pouco mais ativo e os partidos vão ter que se adequar a essa nova mulher pré-candidata a qualquer cargo eletivo. Eu acho que isso acontece pouco no Brasil, mas é necessário que a gente tenha essa mudança para que a gente tenha mais respeitabilidade e aí também consiga ganhar fora dos partidos, né? Porque o que eu sinto hoje é muito assim, as mulheres estão tendo que lutar duas vezes, para conseguir votos e para conseguir serem respeitadas e cumprir a legislação dentro da própria legenda. Isso é muito difícil. Eu estou fazendo duas eleições ao mesmo tempo, né? Entende? Uma externa e uma interna. Só que o time da eleição é muito curto. Então, muitas vezes elas não conseguem fazer as duas coisas. Então, esse é como você está sendo bem aguerrida, assim, eu acho que essa é uma pauta importante. E como você também está presidente do seu partido na questão feminina, é muito legal vocês terem cada vez mais transparentes em relação aos recursos e virarem modelo. Você está numa região e numa cidade que é expoente. Então, se você conseguir mostrar que existe essas escolhas e que elas são transparentes, equânimes, né, e publicizáveis, eu acho que isso vai virar referência nacional. Então, assim, como eu tô vendo a sua luta bem real, eu tô fazendo esse comentário porque eu acho que pode ser aí uma primeira ação no Brasil inteiro que vai dar uma grande visibilidade e pode ser, de fato, aí replicável, né, a outros partidos e a outras regiões de um mesmo partido. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. Depois, se você quiser comentar, fique disponível, né, 100%. E uma coisa que eu achei muito interessante... eu não sei como é a sua equipe de gestão de campanha, mas é muito legal que a gente consiga aí expor também no site de campanha qual é a sua equipe, quantas mulheres tem, qual é o currículo daquelas mulheres. A gente tem pedido muito aqui pelo Justiceira que a gente mostre esse quadro. Quantas pessoas capacitadas estão me apoiando? Pode ter homem, pode ter mulher, né? Pessoas LGBT, não tem, só para a gente poder mostrar que essas pessoas não são invisíveis, que elas existem e que elas podem aí, de fato, serem contratadas em outros momentos, né? Isso também eu acho que é uma coisa importante, porque a gente vê muitas mulheres pedindo ajuda muitas vezes, muita gente vai como voluntário também, não tem problema nenhum, e muitas pessoas vão contratadas, mas é legal você mostrar, olha a minha equipe, olha quantas pessoas estão aqui me apoiando e estão comigo nessa campanha. Eu acho que isso mostra um empoderamento muito grande e mostra a sororidade entre as mulheres também. Então, assim, eu estou comentando isso porque eu senti, né, na sua fala, essas preocupações. E às vezes tem a ferramenta correta da gente utilizar também para que isso fique mais visível a todos. Então, esse é um ponto que eu achei que é legal. E você contando a sua história de vida, eu imagino que você seja espelho para muitas pessoas, né? Isso é certeza absoluta. Então, assim, eu queria ouvir de você, sabendo dessa responsabilidade de ser espelho, o que você planeja, né, não só para a sua campanha de fato, mas para você colocar como uma gestão sua. O que você pretende fiscalizar, o que você pretende propor e mudar. Eu já ouvi as pautas, mas assim, sabendo que você vai construir outras lideranças, entendeu? Mais nessa linha. Excelente. Bárbara, você colocou aspectos que para mim são fundamentais. Primeiro, deixa eu agradecer um pessoal aqui. Ludmila, obrigada pelas palavras de carinho. Quero agradecer a Liliane, Nananã, Ribeiro também. Obrigada, viu, gente? Vocês são maravilhosos. A Ludmila então, falou que você pega no pé do prefeito. Aqui eu sou oposição. Não, mas depois, ó, o prefeito põe 250 mil para marcha de cavalo manga larga. Não tem moradia, a saúde está com fila para exames, para cirurgia de alta urgência com 5 anos. Difícil, né? Aí põe um cantor para 90 mil para palestra de um cantor famoso em ano eleitoral. De autoajuda, é para morrer, né? É para morrer, para o servidor dessa. É para morrer, não tem jeito, não tem jeito. A gente não consegue colocar uma palestra de enfrentamento da violência, né? Dentro das prefeituras. Eu tento tirar recursos de propaganda e publicidade, que são 26 milhões ao ano, para saúde primária, e não é aprovado pelos coleguinhas. Enfim, eu tenho muito o que fazer e o que falar. Mas eu queria te contar, Bárbara. Primeira coisa, central. Sem grana não tem disputa igual. Olha as condições em que eu me candidatei a vereadora pela primeira vez, é meu primeiro mandato. Era pandemia, eu tenho asma, não podia sair de casa, ministrando aula remota, às vezes sala com 200 alunos sendo gravada, o combinado ético com a instituição privada, não usar da audiência. Então, alunos que não estavam na minha rede social sequer sabiam que eu era candidata, não podia sair para a rua, como eu disse, e o meu forte é conversar com as pessoas. E
sem um tostão. Sou professora, não preciso falar mais nada, né? Sem um tostão, cheque especial. E aí um outro voluntário, uma outra pessoa da família com dinheirinho, 100zinho, 200, enfim. E eu fui a segunda mulher com mais votos na cidade. Eu imagino que a nossa trajetória para trás deve ter contado para quem já acompanhava a gente na rede social. Eu imagino que seja isso. Vereadora de causa e não de bairro, né? Então, a causa, violência doméstica, enfim, promoção das mulheres. Professora de muita gente, porque eu sou professora há 25 anos. Então, assim, passa na mão da gente 700, 1.000 alunos por semestre. Teve uma época recente, antes da pandemia um pouquinho, que eu ministrava 52 horas aulas semana. Né? Então, era esse o contexto. Hoje não dá mais para ser desse jeito. Né? Então, já conquistei a confiança, o partido já sabe quem eu sou, enfim, não dá mais. Porque como é que eu vou competir? E aí eu fui disputar eleição para deputada estadual, né, na última. E fui muito bem, tive quase 20.000 votos em 428 cidades de Minas, fiquei como quarta suplente. Mas assim, se não tiver investimento de verdade, não rola, não acontece. Porque os meus coleguinhas tinham 1.300.000 disputando comigo, 1.300.000 de recurso. Então, fala assim, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, mas sem dinheiro também não vai. Não, impossível. Não vai. Seja para impulsionar na rede social, para eu sair da minha bolha e alcançar gente que ainda não me conhece. Por mais que a gente esteja aqui fazendo um trabalho há 30 anos, muita gente não me conhece. Essa cidade tem quase 1 milhão de habitantes e recebe muita gente de fora. Então, o dinheiro é fundamental. Mas enquanto as mulheres não estiverem também nas estruturas de poder decidindo, não vai rolar. Enquanto elas não estiverem no Supremo, mulheres, no né? Congresso, isso. No Congresso, porque tem mulheres no Congresso maravilhosas, mas tem mulheres no Congresso que votam pela não igualdade salarial. Né? Então eu falo, votar em mulher, sim, votar em mulheres que promovem mulheres, que tem uma trajetória, né? Eu já não falo mais só votar em mulheres, eu acrescento alguma coisa, né? Porque o contexto tá difícil. Muito bem. E aí, além do dinheiro, ocupar depois alguns espaços. Por que as mulheres não ocupam as finanças da Câmara? A legislação e justiça, que é por onde eles dizem, e nunca é análise técnica e nem jurídica, é política. É da Cláudia, então é inconstitucional. É do fulano que é do partido prefeito, então o mesmo projeto é constitucional. Então não vem que não tem, né? Sabemos. Sim, sabemos. Sim. Então, e aí eu acho que é fundamental presidi partidos, então aqui foi conquista. Eu comecei retomando o movimento, nosso partido tem a MT, Ação da Mulher Trabalhista, retomando o movimento da Ação da Mulher Trabalhista para renová-lo, conquistando espaço e tal. Então, hoje eu estou, inclusive, na executiva de Minas Gerais, do movimento de mulheres do partido. O partido tem vários movimentos. Isso brilhou meus olhos para vir para esse partido e não para outro, né? Porque tem a ver com a minha trajetória, enfim. Nesse partido não tinha cabeça de chapa, porque você não tinha grana. Em pandemia, eu não podia conversar com as pessoas, ir para a rua. Eu não ia para um partido que tivesse, que eu olhasse e falasse assim, não, já é carta marcada, aquela ali, ou aqui, né? Então, fui para um partido que eu vi que ia construir todo mundo junto. E foi isso mesmo que aconteceu. Inclusive, dividindo o tempo de TV, né? O pouquinho de recurso que veio para fazer material casado com então candidato à prefeitura. Foi para todo mundo também, enfim. Então, foi desse nível. Mas para deputada, já não rolou. Precisava um pouco mais, né? Foi importante, tive apoio, sim, né, do partido e tudo. Você me perguntou da equipe. Eu fiz tudo diferente, gente. Nós inovamos em várias coisas. Pra vocês terem uma ideia, a minha equipe, maior parte da minha equipe, para não dizer todos, acho que todos, passaram por processo seletivo. Eu fiz edital público e fiz processo seletivo. Eu queria gente com competência técnica e que eu visse que tinha lado de chegar para conquistar a confiança. Então, a minha equipe é muito boa com força, porque não fica se não for. Se não for para trabalhar 3 turnos e para acolher e atender a comunidade decentemente, não serve. Então, esse eu acho que é um diferencial, porque é dinheiro público, eu tenho que fazer muito bom uso do dinheiro público e com muita transparência. Então, nós inovamos nisso aí. Tenho a maior parte de mulheres no gabinete. Como eu disse inicialmente, o melhor exemplo é ser exemplo, né? Praticar o que a gente fala. Então, eu eduquei meus meninos para a igualdade, porque eu estou falando de gênero há tanto tempo, né? Meus meninos brincar de boneca, de carrinho, né? Enfim, para a igualdade. A boneca ficou aqui para eles nunca esquecer. A Tatá, negra para a inclusão racial e étnica. Né? Enfim, para depois poderem ser bons pais, se quiserem já treinando, né? Enfim, brincaram de tudo, porque os brinquedos e brincadeiras
contam de funções e lugares a serem ocupados no futuro, né? Então, brincar de boneca é aprender a cuidar, né? Brincar de carrinho desenvolve coordenação motora, aprende a dirigir, enfim, a bola, né? Ocupa o espaço, enfim. Por isso as meninas deveriam brincar também com tudo isso e os meninos. Mas, enfim, e eu tive a oportunidade também de dar aula numa instituição que a gente ajudou a criar a brinquedoteca. Então, uma brinquedoteca com brinquedos e brincadeiras para meninos e meninas igualmente. Então, você tem fotos dos meninos e os meus filhos com bambolê, brincando de casinha, de jogos para desenvolver o raciocínio lógico matemático, a capacidade de abstração, né? Então, essa parada toda, e que a gente sabe que não tem nada a ver o brinquedo e a brincadeira com orientação sexual, identidade de gênero, de mais a mais, todas são legítimas. Mas com possibilidade de a gente poder criar os filhos pensando assim, lugar de... Agora eu pus no silencioso. Em quaisquer lugares, né? Então, eu acho que isso é fundamental, a educação que a gente passa para meninos e meninas. Você fala de ser espelho. Então, essa questão de como a gente montou o gabinete, a porcentagem de mulheres, presidir o partido e bater firme de que queremos, no mínimo, metade de mulheres com trajetória, com competência, com base, com, né? Enfim. E eu acho que isso é um grande diferencial. Eu não conheço quem tenha feito isso ainda, então pode ser que a gente esteja historicamente inaugurando, né, essa parada aí de metade de mulheres. Se vocês souberem de algum outro, me conta, porque eu não sei. E no meu gabinete, diverso, também assim como a chapa. Então, negros, brancos, uma senhorinha de 60 e tantos anos e jovenzinha também no gabinete. Tive assessora trans, gays, lésbicas, enfim. Porque é isso, né? Então, eu penso que a gente exercitar e praticar o que a gente acredita é fundamental. Não sei fazer de outro jeito. Mas, além disso, a questão da gestão, né? Emenda impositiva. Para o meu gosto, não tinha que ter nada disso, de emenda impositiva, porque é uma fortuna e fica para barganhar e tal. Mas tem para o legislativo agora. E aí, como é que eu uso a emenda impositiva? Eu faço chamamento público. E as pessoas concorrem com proposta e eu ponho uma comissão para analisar as propostas. Então, no último, acho que eu beneficiei aí 70 instituições, mais ou menos, ou 50, alguma coisa assim. E tudo com muita transparência. Eu ponho nas minhas redes sociais quanto que foi para cada área, quais são as instituições. Então, é isso, né? Porque se você está fazendo tudo com tranquilidade, com transparência, é ir contando para a população o que você vai fazendo. A única coisa que eu me surpreendi, porque eu pensava assim, eu não vou precisar usar toda a assessoria. A gente tem até 15 assessores, né? Como eu disse, Uberlândia é uma cidade muito grande, ainda tem distritos, e está beirando aí 1 milhão de habitantes. E eu pensava que 15 era muito, que não ia precisar usar 15. Imagina, gente, que ilusão a minha. Que ilusão. Com Tem muita 15, demanda, né? muita demanda, e com 15 eu ainda não consegui cobrir a cidade inteira, só por amostragem, no sentido de saber, com diagnóstico científico, quais são os problemas maiores por regiões na cidade, por bairros. Eu sei por amostragem, eu não consegui cobrir toda, mesmo com essa assessoria. Porque daí tem as sessões, né? Tem o trabalho de rua, as demandas de rua, que às vezes não é função nossa, mas para a gente pressionar o executivo para fazer o dever de casa dele, porque função nossa é elaborar a lei, que se é aprovada pela maioria dos colegas vereadores, que são 27, vira política pública, fiscalizar as políticas públicas. Eu fiscalizei, Bárbara, você estava falando do jeito da gente gestar o gabinete. Eu fiscalizei quase 100% da educação municipal na cidade, inclusive em tempos de pandemia, para não voltarem às aulas. Fui excomungada pela rede privada, né? Porque aí vale para privada e para pública, mas uma semana depois, o povo tudo morrendo, e Uberlândia foi uma cidade de péssimo exemplo de gestão da pandemia, foi uma das piores, inclusive com muita ivermectina, com muito remédio que não ajudava, enfim, com movimentos anti-vacina, com essa história toda. Então, nós tivemos toda essa problemática aqui na cidade e morreu gente demais. Mas eu fiscalizei, são 100 e poucas escolas do município, eu fiscalizei 98, eu fiscalizei toda a rede municipal de saúde, a saúde mental todinha, as zoonoses, o DEMAI Departamento de Água. E agora, nesse último ano, eu quero fiscalizar o desenvolvimento social e as ONGs que recebem mais recursos para saber por que elas recebem mais que outras. Será que tem amigo de rei, de rainha nelas? Enfim. Então, porque aí a gente prioriza também, né? Algumas coisas. Então, as denúncias eu vou atrás, mas para fiscalizar aí pelas comissões de trabalho que eu participo, essas foram as minhas prioridades: a educação, a saúde, né? Essas outras questões que eu mencionei, e agora o desenvolvimento social, porque a gente tem muitos problemas na área social e muitas mulheres vulneráveis. Da pobreza toda, 70% da pobreza são mulheres.
né, de feminicídio, 62, alguma coisa são mulheres negras assassinadas. Então, esses recortes de interseccionalidade, recortes raciais, étnicos e tudo, faixa etária, são super importantes, porque sem diagnóstico a gente não tem política pública. Então, só para deixar claro para a população aqui que está assistindo a gente, para os maravilhosos e maravilhosas, eu não executo as políticas públicas, eu faço lei para virar política pública, fiscalizo as políticas públicas e voto o orçamento, que é o dinheiro dos impostos de todo mundo. E posso fazer emenda, ajuste ao orçamento. Então, tentei tirar em vários anos dinheiro de propaganda e publicidade para a saúde primária, para moradia popular, para o centro de gente com espectro autista. Não consegui aprovar. A última eu consegui porque nós conseguimos reduzir o cheque em branco do prefeito, que era 25% do orçamento, ele podia usar como quisesse sem passar pela Câmara. Eu não tenho 25% do meu orçamento na minha casa, sobrando. Então, se quer usar, tem que passar pela Câmara. Eu consegui reduzir para 20%, já era recomendação do Tribunal de Contas. Mas muito trabalho, viu? Porque alguns colegas fazem muita coisa inconstitucional e passa, e aí dá trabalho para a gente, para o Ministério Público, para a Justiça. Eu poderia estar gastando minha energia com produzindo coisas e não reparando tranqueiras que fizeram para trás. Enfim, então dá trabalho, tem serviço, 3 turnos. É isso que eu queria dizer. Eu saio às 6h30 da manhã, levo o filhote na escola, que ele ainda não dirige, e chego em casa 9, 9h30. Hoje eu estou aqui, mas depois da live eu tenho 3º turno ainda. Muita emoção. Você é um orgulho, né, pra gente. Até estourou nosso horário. Nossa senhora! E eu ainda nem falei nada. Nem falou nada. A gente vai fazer uma no YouTube. Ô, né? linda, Mais nós nem tranquilo. falamos das ameaças, que eu Pois, sofri 3 ameaças de morte. pois é, você pode fazer isso agora no seu encerramento. Vou fazer. Não falou da perspectiva de projetos, né, para a Sim, próxima legislatura. sim. Eu acho que o nosso trabalho veio incomodando por promovermos as mulheres, por respeitarmos a diversidade dos sujeitos e por realmente trabalharmos de verdade, mostrarmos resultado e com transparência. É lógico que eu sozinha não faço nada, sou eu e uma equipe, tem muita gente que nos apoia, né? O apoio da família é fundamental. Mas, com tudo isso, eu sofri 3 ameaças de morte e de estupro corretivo. Só para você ter uma ideia, é uma cidade muito conservadora, a nossa, e eu consegui um projeto de lei ser aprovado, assim, com muito sangue, suor e lágrima, e trazendo para junto uma vereadora trans, a Comissão Permanente da Diversidade, porque a Câmara tem comissões de trabalho, né, para quem não sabe, temáticas e tudo, e isso foi um grande avanço. Vários projetos voltados para a promoção das mulheres. Hoje, na rede de saúde, tem que ter todos os contatos da rede pela segurança das mulheres, porque muitas não sabem onde buscar ajuda e como é que funciona a delegacia de mulheres, a ONG, um Nua Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, enfim, Defensoria Pública. Então, sejam governamentais ou não governamentais, municipais, estaduais ou federais. Então, hoje já é lei nossa na rede de saúde. Estamos propondo nas escolas também, em bares e restaurantes, a questão da exploração sexual, onde ligar, o assédio às mulheres, onde ligar. Então, assim, muita coisa bacana nessa linha, mas também, como eu disse, tentar aumentar a licença paternidade. A mulher que está no poder público, trabalhando, e com ela convive o autor de violência, ela pode se deslocar para qualquer outro setor da prefeitura sem ter prejuízos, ou ele ser deslocado, e isso já aconteceu um fato concreto, né? Então, assim, a gente tem esse olhar de ter, né, essas preocupações. O parada segura do ônibus, eu indiquei para o prefeito, porque eles consideraram inconstitucional, mas as cidades tudo aí aprovaram pelo legislativo, de 10 da noite às 5 da manhã, o ônibus, sem mudar a rota, poder parar mais perto da casa de mulheres, pessoas idosas e com deficiência. Isso salva uma mulher de estupro, de furto, de assalto. Né? E essa cidade tem muita gente estudando à noite, gente que trabalha à noite. E aí tudo isso certamente incomodou, né? Sexistas, machistas de plantão, e eu comecei a receber ameaças, né? Mas tive assim, muito apoio, inclusive dos movimentos de mulheres, né? A Justiceira é um movimento, eu considero um movimento super importante, e tem outros também. Dos veículos de comunicação, não da cidade, que recebe uma fortuna da prefeitura, então eles só cobrem a prefeitura e o que ela fala, né? Enfim, não são nada desinteressados, lamentavelmente, mas a gente teve muito apoio e o triste é que essas ameaças vêm também falando dos nossos filhos, que sabem onde a gente mora, que roupa que a gente estava usando. Minha mãe tem quase 80 anos, a hora que ficou sabendo na rede social, quase desorientou. Eu tentei poupar para ela não saber, mas não tem jeito de não saber. Quem está na rede social fica sabendo. Então, assim, muito difícil. É uma forma de tentar silenciar as mulheres que hoje estão tendo voz, que estão amplificando outras vozes.
não vão me silenciar, não. Tentaram, mas não vão. Mas quantas mulheres deixam de estar também na política institucional por conta desse tipo de ameaça e de tentativa de silenciamento? Fora a violência política de gênero, que eu passei a saber que existia na minha vida só depois que eu entrei para a política institucional, porque até então eu não vivenciava essa violência política. Interromper a fala, querer traduzir o que eu falo, eu acho que eu sou tão didática, né? Querer traduzir o que eu falo, cortar o microfone, né? Assim, dizer que fala mais que papagaio fala o que o dono manda, né? E o vereador em questão que presidia a Câmara é que faz o que o prefeito manda, né? E não eu, enfim. Mas para dizer que tentam de toda forma nos silenciar, nos excluir. Acho que estavam esperando mulheres na Câmara que, diante de uma situação de estresse, de embate, fossem chorar, desorientar. Não é o meu perfil. Eu respeito as que choram, cada uma manifesta conforme dá conta, né? O seu estresse e tal. Mas ainda tem muito aquela história, né, gente? Um homem quase avançando no outro é um debate caloroso. Uma mulher questionando, não a reputação, eu não faço isso, eu discuto ideias, projetos, de um homem ou de uma outra mulher é baixaria. Né? Então, assim, muito difícil tudo isso, mas nada disso me inibiu, pelo contrário, só me fortalece. Como dizia Nietzsche, o que não me mata me fortalece. E aí eu fico melhor para a próxima. Então, para a próxima, a gente fundou na Câmara a Procuradoria da Mulher, eu esqueci de falar isso, eu fui a primeira procuradora, criamos a Comissão dos Direitos da Mulher, que não tinha, entende? Então, assim, temos que estar nesses lugares, temos competência para estar, temos experiência, trajetória, né, as mais variadas, para estar nesses lugares. Então, para o próximo mandato, eu quero aperfeiçoar tudo isso. E a única coisa que eu penso que de aprendizado é assim, não vão ser nas sessões que eu vou transformar vidas. Porque se eu sou minoria nas sessões, eu não vou ter projetos aprovados. E olha que eu tive muitos, mesmo sendo minoria. Mas a gente também tem um trabalho fantástico com a comunidade. Então, que é muito maior, muito mais extenso do que o dentro da Câmara. Né? Então, já fazia isso enquanto voluntária da ONG, de Conselho de Direitos e tudo, e agora estou fazendo como vereadora e trabalhar com a comunidade, com as mulheres mais vulneráveis é fantástico. É uma troca de saberes e de aprendizado. E nós estamos fazendo aqui a PLPs, Promotoras Legais Populares, porque eu já sou PLP, uma colega que preside o Conselho da Mulher também. Então, nós estamos esse ano com um curso de promotoras legais populares, para instrumentalizar mulheres nos seus territórios, nos seus bairros, para fazerem acontecerem, promoverem cidadania e direitos humanos, né? Então, estou muito feliz mesmo, meus olhos brilham de estar nesse lugar, e muito feliz de estar com vocês, fazendo essa prosa. Há muito tempo que eu não fazia live. Obrigada, viu, Cláudia? Eu acho que você é um orgulho, né? Representando tão bem a vereança, representando tão fortemente as mulheres. É impossível uma mulher não te ouvir e não te apoiar, né? Eu acho que você faz muito bem de trabalhar com a comunidade, porque eu acho que é a comunidade que te fortalece, né? Não os seus colegas de cadeira, porque eles só querem que você saia de lá, né? Então, Sim. parabéns pela sua atuação, sua firme atuação, né? A gente deseja que mais mulheres estejam nesses lugares, né? Com voz e com poder, para fortalecer mesmo, né? O intuito dessas lives é o fortalecimento das Sim. candidatas, das pré-candidatas à reeleição ou no primeiro mandato. E a gente tem isso muito claro, das dificuldades que vocês enfrentam, né? Eu também enfrento, que eu sou pré-candidata também aqui em Taboão da Serra, e a gente sabe muito bem o Pires com uma gota d'água que a gente tem, né? Então, a gente vive com o Pires com a gota d'água na mão. Mas, vamos marcar uma outra, não sei se vai dar tempo ainda esse ano, mas talvez a gente pode se programar para fazer outros trabalhos, Com certeza. deixar gravada, né? As meninas estão aí, a Carla está aí, a Leila também está aí, então a gente pode depois fazer um núcleo, montar um núcleo bem legal, de quem já tem mandato, né? Para dar dicas e suporte para as meninas. Então, a Bárbara pessoal, perguntou da minha assessoria. Desde o primeiro dia, o breve currículo delas está no site, está no meu site, delas e deles, desde o primeiro dia. Isso é transparência também. eu entrei lá, eu vi. Então, me sigam. Nós tivemos um pessoal bem aguerrido aqui, bem participante. Sigam as meninas, a Cláudia. Qual que é o seu arroba? @Cláudia Guerra UD, que é a abreviatura de Uberlândia, Cláudia Guerra UD, Guerra, mas pela cultura da paz. Então, Cláudia Guerra UD. Bárbara, arrasa na sua trajetória. Sueli, arrasa também.
porque vocês são poderosas, maravilhosas, gostosas, delícias, que eu falo assim mesmo, porque somos. Sucesso para vocês, viu? E sigam Justiceiras, me sigam também, sou Elia Moedo, e a Bárbara vai deixar o finalzinho aí, vai encerrar. Olha, gostei muito de conhecer você, muito mesmo, de verdade, tá? Eu acho que quanto mais pessoas conseguirem te enxergar, essa que é a verdade. As mulheres, às vezes, elas têm capacitação, elas têm liderança, elas têm bons projetos, às vezes elas só não estão visíveis. Eu acho que quanto mais mulheres te ouvir e te ver, você vai conseguir converter muitos votos, tá? Então, assim, eu tenho certeza que dentro do seu partido, como líder, né, partidária, de fato, da questão feminina, você vai conseguir gerar novas lideranças, isso é essencial. Hoje os partidos, eles têm uma crise muito grande, que é não ter ali grandes sucessores, então tenho certeza que você vai conseguir trazer esse time, que eu acho que, pela sua fala, né, com certeza é algo que você vislumbra. Tenho certeza absoluta que você vai ser eleita. Então, é a primeira vez que eu falo isso. Mas assim, as suas pautas são muito boas. Você é uma mulher de grande superação, superação de vida, superação dentro da Câmara. Então, assim, muitas coisas que você colocou aqui, eu só queria dar esse adendo, são funções de corregedoria, são funções de controladoria. Então, assim, quando no seu mandato, você perceber a questão de assédio, fraude, irregularidade, não só a função do fiscalizador, como a função do vereador, mas também você pontuar a controladoria, para que ela mostre a função dela e por que ela existe. Às vezes o vereador, ele concorre um pouco com algumas funções de corregedoria, mas se ele for lá atuante e cobrar, a chance disso reverter numa ação de Ministério Público ou numa ação interna de uma abertura de processo administrativo é muito forte. Então, assim, eu ouvi muitos pontos que você colocou, que eu fiquei colocando aqui pensando, poxa, será que a cidade não está no perfil IACM3 da linha de controle, né? O que será que tem que fazer ali, que às vezes tem alguma limitação? E teve uma fala que você fez que a gente concorda aqui 100%, que é as mulheres que estão que são pré-candidatas, candidatas futuramente, que precisam ter cargos públicos, serem secretárias, o partido precisa ter essa construção. Mesmo que uma mulher não consiga um cargo eletivo, que ela tenha a oportunidade de se inserir na máquina, porque faz muita diferença você falar o que essa mulher, quando foi secretária, o que ela produziu? O que essa mulher, quando foi assessora especial, o que ela produziu. Então, assim, eu tenho certeza que dentro da nossa conversa de hoje vai ter vários outros frutos aí. Então, Sueli, super agradeço a nossa participação de hoje, você ter me convidado para essa live. Eu acho que acaba que a gente não escolhe, né, quem a gente vai entrevistar, mas a gente sempre casa, de certa forma, né, com assuntos que a gente tem grande familiaridade. Então, fico muito contente, foi um prazer. Te desejo muito sucesso, que você possa aí não só ganhar a eleição, mas eu tenho certeza aí que a longo prazo vai ser uma grande deputada, tem pautas extraordinárias e o Brasil precisa disso. Agradeço, chamo vocês para meterem a colher comigo em briga de marido e mulher, para levar a cultura da paz. E o slogan nosso é que transformar a vida das mulheres melhora e transforma todas as vidas. Isso é fato, eu acredito piamente nisso todos os dias da minha existência. Então, muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada mesmo. Sou fã do grupo e de vocês a partir de hoje. Obrigada, pessoal, por terem ficado com a gente até agora. Um beijão e até segunda que tem mais. Tchau, tchau. Vou deixar gravada, tá? Obrigada. Quero tudo.